Presta atenção para entender o agir de Deus. 1 Pedro 4,17. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Vamos por partes. Casa de Deus são as pessoas que se dizem cristãs, porque o único caminho para chegar ao Pai é através do Filho. Então são as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem salvas, que se dizem regeneradas, ok? E por que esse juízo vai começar contra eles? Porque eles estão em erro, ok? Então vamos entender o agir de Deus olhando para o Novo, ou melhor, para o Antigo Testamento, para ver o que já aconteceu e como que é o agir de Deus. Jeremias 1,26, a gente vai ler só um pouquinho para a gente entender, tá bom? No início do reinado de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, permanece no átrio da casa do Senhor, e fala para todas as cidades de Judá que chegam para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu ordenar que lhes digas, não retires uma palavra. Aqui é Deus falando com Jeremias, o seu profeta. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada homem do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles, por causa da maldade dos seus atos, dos seus feitos. E tu lhes dirás, assim diz o Senhor, se vós não me escutardes para andar na minha lei, que eu tenho colocado perante vós, para escutar as palavras dos meus servos, os profetas, a quem eu vos enviei, tanto madrugando quanto os enviando, porém vós não escutastes, então eu farei esta casa como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Então, o que a gente entende no versículo 3 aqui? Qual é o agir de Deus? Será que Deus muda ou é que você que tem que mudar? Porque o Deus é justo, então ele não muda, ele é imutável. O que ele já estabeleceu está estabelecido. Então não é ele que vai ter que mudar para se encaixar no seu querer. É você que tem que mudar para se encaixar no querer dele. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada um do seu mau caminho, ou seja, se eles pararem de pecar, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles. Então esse é o agir de Deus. Ou você se conserta, ou você vai perecer. A única forma de Deus desistir de fazer o mal contra você, de fazer juízo contra você, que é um juízo justo, é se você se desviar do seu mau caminho, se você largar o pecado, se você parar de desobedecer a Deus. Mas se você não quer fazer isso, você vai pagar. Entendeu? E quando isso aconteceu aqui, quando Jeremias proferiu as palavras que o Senhor mandou ele proferir para o povo quis matá-lo. Por quê? Porque um homem de Deus não é recebido. Um homem de Deus é rejeitado, assim como Jesus foi rejeitado pela maioria do seu próprio povo. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está bem nítida, explícita aqui em 1 Pedro 1, 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele não está escrito, tentem ser santos, ou tentem pecar menos. Não, está falando, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ou você para de pecar, ou você vai pagar. Vamos ver mais uma coisa aqui, porque ir para a igreja e ser chamado pelo nome de Deus não significa nada. Deus colocou seu próprio povo à escravidão, entendeu? Porque seu povo não queria ouvir a palavra dele, e ouvir não é ouvir o som, mas sim acatar, é sim obedecer, entendeu? Gálatas 5, 19 em diante, para você ver um pouquinho das obras da carne e o preço por isso. Ora, as obras da carne são manifestas aqui: adultério, fornicação, impureza. Isso aqui não é impureza alimentícia, não. O evangelho não é sobre alimento, o evangelho é sobre santidade. E alimento não tem nada a ver com santidade ou com não santidade, entendeu? Impureza significa pecado, qualquer tipo de pecado. Lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. Então só se você nutrir isso no seu coração, você já está em erro. Você precisa matar essas obras da carne. Discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. Suas igrejas estão cheias de heresias. Se você não sair delas, vocês compactuam com elas. E vocês vão pagar com elas. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora. Ou seja, eu estou me repetindo aqui para vocês prestarem atenção. Que os que fazem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Não está escrito que os que fazem tais coisas, menos quem vai para a igreja, não vai herdar o reino de Deus. Ou exceto aqueles que clamam para mim, que cantam para mim, que oram para mim. Não. É os que fazem e ponto final. Não importa se você usa o nome de Deus ou não, ou você larga o pecado, que é a única forma de Deus não jogar o juízo sobre a sua cabeça, ou você continua no pecado e vai pagar. Para terminar, 2 Tessalonicenses 1, 6 a 9. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. Aos que vos atribulam a quem? Aos salvos de verdade, aqueles que obedecem a Deus. Jeremias era um deles. Jeremias, as pessoas queriam matá-lo. Visto que é justo diante de Deus recompensar a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos. Como que ele vai se revelar? Em chama de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no que isso aqui vai resultar, essa vingança? Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Conhecer ou não conhecer a Jesus é dito explícito em 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então você não conhece Jesus, você também está nessa categoria aqui se você ainda não conseguiu vencer o pecado através do sangue de Jesus. Então você também vai ser vingado, não importa se você usa o nome de Deus ou não. Tanto que não conhece, quanto quem não obedece. Entendeu? Quem não obedece ao evangelho, quem não faz o que Jesus mandou, vai queimar. Jesus mandou você cortar o pecado fora e tudo que ofende a Deus. Se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível, é melhor para você perder, para te perderes um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Então, corta da sua vida tudo aquilo que causa ofensa a Deus, tudo aquilo, todas as coisas, seja dentro de você, seja fora de você, seja ao seu redor, sejam as pessoas que causam ofensa a Deus porque elas não se submetem a Ele.
Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ok? Ou você vai pagar. Eu tô falando que você vai pagar. Deus tá falando que você vai pagar. Tá bom? Eu quero falar uma coisa pra vocês assim. Vocês têm noção do que é ouvir a voz de Jesus Cristo? Vocês têm noção do que é isso? E vocês têm noção que quando eu ouvi a voz de Jesus Cristo, ele falou claramente pra mim que todos os desobedientes estão prestes a ser destruídos? Jesus não muda. Jesus não muda. Ou vocês se consertam, porque Deus não vai mudar pra vocês. Vocês têm que se mudar pra se adaptar a Deus e andar em santidade. Ou vocês vão pagar.